Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando nesta pré-aula a aula de número 4 desse segundo trimestre deste ano de 2024. A carreira que nos está proposta. Comentário do nosso querido pastor Osiel Gomes. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Este que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido você, se ainda não for, inscreva-se no canal, divulgue, comente, compartilhe e vamos juntos levar a palavra do Senhor até aos confins da terra. A nossa lição, ela inicia o segundo bloco de lições que vai até a lição de número 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Então é o caminho da santidade, como que o cristão deve se conduzir nesta caminhada. O texto áureo da nossa lição tanto o texto áureo quanto a perícope que está utilizada, que está em Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17, são intimamente ligados e tem aqui um ensinamento profundo para todos nós. O texto áureo vai dizer: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Andar com sabedoria e remir o tempo. E já no versículo 15 vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Aí nós temos esses dois pontos aqui a ser tratado nesses dois versículos. E o primeiro ponto da nossa lição, o primeiro tópico, vai falar o padrão de conduta na caminhada cristã. Padrão de conduta na caminhada. Quando nós falamos sobre padrão de conduta, o que é ou de onde veio, por que veio este nome, esta nomenclatura, cristãos? De onde surgiu essa nomenclatura e por que surgiu a nomenclatura de cristãos à igreja, aqueles que servem ao Senhor Jesus? Justamente nesta questão, nós vamos encontrar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, e também no versículo 26, capítulo 11 de Atos, e no versículo 26, nós vamos ver ali a igreja crescente na cidade de Antioquia. E ali houve um grande avivamento da igreja gentílica naquela região. A notícia chegou a Jerusalém, os apóstolos enviaram a Barnabé para lá. Barnabé viu a grandeza daquela igreja, o amor. Ele aconselha a igreja a permanecer daquela forma, vai a Tarso, busca Saulo e vem para Antioquia, e ali eles trabalharam em Antioquia, ensinando a palavra do Senhor àqueles crentes, àquela igreja que ali estava. E no versículo 26 do capítulo 11 nós vamos ver o que está escrito: e tendo achado, levou-o para Antioquia, Barnabé achando a Saulo. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. O que significa isso? Significa que a conduta daqueles crentes era diferente da proposta do mundo, era diferente da proposta cultural da sua época. Era diferente da proposta religiosa da sua época. E a igreja que será arrebatada agora, nesse tempo, nós somos a geração do arrebatamento. Estamos vivendo a geração do arrebatamento. Quem será arrebatado? É aquele cuja conduta não segue o padrão cultural proposto pelo sistema mundano. É aquele que não segue as propostas apresentadas, propostas de religiosidade apresentada pelo sistema mundano. É aquela pessoa que ela sai fora do padrão oferecido pelo mundo, como será estudado na próxima lição, a lição de número 5, que vai tratar dos inimigos do crente, os inimigos do cristão.
estaremos abordando e aprofundando nesse tópico. Desta forma, a Igreja de Cristo, que será arrebatada, ela está fora do padrão que o mundo oferece, dos costumes do mundo, da cultura do mundo, desse sistema religioso proposto pelo mundo. A Igreja de Cristo, ela não anda segundo a corrente da maioria, mas a Igreja de Cristo, ela caminha segundo a Bíblia Sagrada. Segundo a Bíblia Sagrada, assim caminha a Igreja de Cristo. Lá naquela cidade de Antioquia, era uma cidade promíscua, era uma cidade que havia um alto índice de pecado, uma forma pecaminosa de se viver. E as pessoas que aderiam ao Evangelho, que aderiam à mensagem pregada pelos cristãos, elas mudavam de vida. Elas literalmente despiam do homem velho, daquela postura e conduta pecaminosa, e passava a viver uma nova vida diferenciada. E eles diziam que aquela pessoa havia verdadeiramente mudado de vida. E como eram discípulos de Cristo, o Messias, foram chamados então de cristãos. Foram chamados discípulos de cristãos, ou seja, aquele que tem a postura de Cristo, aquele que tem a conduta segundo Cristo. Logo, nos nossos dias, há muitos chamados cristãos que não são cristãos na verdade, são nominais, porque não levam a postura do verdadeiro cidadão dos céus, como diz a palavra do Senhor nosso Deus. Assim, nós vamos ver que o padrão de conduta na caminhada cristã vai determinar a nossa chegada, vai determinar o alvo da nossa chegada, ou céu ou inferno, ou com Cristo ou sem Cristo. É com nossa conduta durante a caminhada é que vai determinar o nosso destino. É uma palavra difícil às vezes, por assim dizer, alguém dizer e até considerar difícil de ser pregada. Por que difícil de ser pregada? Não é que ela é difícil de ser pregada, ela é difícil de ser aceita. É difícil de ser aceita esta mensagem. Porém, o que nós vamos encontrar aqui na nossa lição: vede prudentemente como andais. Prudentemente. A prudência fala de algo que observa, algo que analisa, algo que valoriza. Cada ato, cada atitude, cada posicionamento, ela é pensada, ela não faz na volúpia do pensamento, na volúpia da eu quero fazer e faço. Não, a pessoa pensa, a pessoa analisa, a pessoa com sobriedade, ela toma as suas posições e as suas decisões. Por isso que o texto sagrado vai dizer não como nécios. Nécios é o mesmo que pessoa sem juízo, a pessoa sem um juízo espiritual, sem discernimento espiritual. Ela age segundo a razão, ela age segundo o seu instinto e não segundo a vontade de Deus, porque o segredo da prudência é nos conduzir para a vontade de Deus. E nesta escola dominical, nesta lição, nós devemos enfocar este ponto ao aluno, ao aprendiz, dizendo que as nossas condutas, as nossas decisões não podem ser de forma impensada, de forma tão somente pelo raciocínio lógico. Não. A nossa decisão, a nossa conduta, a nossa caminhada, o que falamos, o que fazemos e como nos comportamos, tudo tem que ser pesado pela palavra do Senhor. Aí nós vamos, aqui no tópico primeiro ainda, o nosso comentarista ele vai dizer acerca da vontade de Deus. É a prudência que nos vai levar à vontade de Deus. É a prudência que nos vai conduzir ali. E nós vamos ainda, uma vida cristã bem-sucedida é uma vida cristã que
ela anda segundo a vontade de Deus. A minha vontade e a vontade de Deus. A vontade de Deus deve prevalecer na nossa vida. A vontade de Deus. E no tópico 2 da nossa lição, vai tratar um assunto dizendo assim: fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Aí vem, o que é prudência? Não andeis como necios, andeis como sábios. Vai mostrar o que é a prudência. E o nosso comentarista, ele vai mostrar aqui o que é a prudência. E a prudência nós vamos encontrar lá em Provérbios. Ele vai ensinar acerca da prudência. A prudência, ela pesa as coisas. Por exemplo, quando há que se fazer um ato, a pessoa prudente, ela vai analisar aquela postura, aquela conduta, aquela palavra, aquela resposta, aquela maneira de se portar e de se comportar diante de situações adversas ou das situações comuns da vida. Ele vai olhar e pensar, vai analisar, vai pesar pela balança da sua consciência se aquilo pode ou não pode, e se pode, como fazer. Se não pode, por que não fazer? Então nós temos que ter esta prudência, porque nem tudo que a pessoa age fora da prudência é pecado, mas pode trazer consequências na nossa vida. Por exemplo, há pessoas que não sabem, ela conhece, ou melhor dizendo, ela conhece a reação de uma pessoa. Que a pessoa é uma pessoa explosiva pelo seu temperamento. E ela vê alguém que agiu, um parente, um filho, que agiu de uma forma indevida, está tendo um comportamento indevido. Ela deve chegar neste jovem, neste adolescente, nesta pessoa e aconselhar. Mas, se ela percebe que não é ouvida, como que ela deve levar isso ao conhecimento do pai ou do responsável? É aí que nós temos que agir com prudência, de saber como falar e colocar as coisas, para que não venhamos a cair naquilo, como Provérbios fala no capítulo, salvo engano, capítulo 26, que vai dizer que entrar em questões alheias é o mesmo que pegar um cachorro ou um cão pelas orelhas. E a pessoa, ao fazer o papel do aconselhamento, do auxílio, ele tem que saber como fazer, como se portar e se comportar, para não gerar um outro problema, pior ainda, principalmente se tratar de famílias amigas ou famílias ligadas por grau de parentesco. É um cuidado que nós precisamos ter. Está falando da prudência, mas também da conduta pessoal, porque a conduta pessoal nossa, nós temos que ter prudência. Às vezes a pessoa, ele vai fazer uma visita na casa de uma irmã, na casa de uns irmãos, e ele chega ali e o esposo não está, só está a esposa, a mulher. E às vezes o irmão imprudente, ele quer entrar na casa, a pessoa convida, por favor entre, e ele entra a si mesmo. Isso é imprudência, e a imprudência leva ao pecado. Já sabemos de vários casos que aconteceu, da pessoa ser convidada para fazer ali uma visita, o esposo não está, o homem entra e de repente lá na frente explode um pecado de adultério por falta de prudência. Então a prudência, ela vai pesar tão somente, ela pesa as consequências, o nécio não. O nécio não olha para as consequências futuras, para o desenrolar do futuro. É como se fosse a falta de prudência, é como se você enfileirasse uma carreira de dominós, de pedra de dominó. O nécio, ele vê apenas uma pedra caindo, mas não vê que aquela pedra vai derrubar toda a fileira. Ele não pesa nas consequências de toda a fileira cair. O prudente não.
O prudente, se é para tirar uma pedra, ele vai tirar aquela pedra com cuidado, para que aquela pedra não venha a resvalar nas outras e derrubar toda a fileira dos dominós, das pedras de dominó enfileirada. Então a falta de prudência é isso. E o cristão, ele deve pesar na sua consciência como andar, como se portar e se comportar diante de diversas situações. Isto é andar como sábio. Andar como sábio. A nossa caminhada tem que ser com prudência. A nossa caminhada, ela tem que ser, não pode ser como nécios, mas a nossa caminhada há que ser como sábios. Porque a Bíblia, ela nos ensina quanto a isso. Quando nós olhamos para o texto áureo da nossa lição, que está lá em Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 5, nós vamos ver assim: andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Em outras palavras, remindo o tempo. Remir o tempo, nós aprendemos que o remir é o mesmo que comprar para si. A expressão remir é o mesmo que comprar para uso próprio, pagar o preço de uma alforria. Um escravo que está ali, ele vai ser remido. A remissão é pagar o preço cobrado por aquele que detém a pessoa presa. No nosso caso, o Senhor Jesus, ele pagou um alto preço para nos remir das garras de Satanás. Aí muitos até falam assim: então Jesus pagou o preço, ele pagou foi para o diabo. Não, Jesus pagou o alto preço para o próprio Pai, o preço do resgate, porque o Senhor Deus, quando ele instituiu a lei do pecado e da morte, abrindo aqui outro parênteses dentro do parênteses, a lei do pecado e da morte não é a lei de Moisés. A lei de Moisés é a lei de Deus. A lei do pecado e da morte, ela foi inserida lá no Gênesis, quando o Senhor colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor disse para o homem: olha, desta árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis o seu fruto. De todas as outras podereis comer livremente, mas desta, do conhecimento do bem e do mal, não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A lei do pecado e da morte. Pecado, desobediência, a morte, a consequência da desobediência. E por isso que todos pecaram e a morte passou a todos os homens. E quando o Senhor Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, não foi para o diabo, ele pagou para o próprio Pai o resgate da nossa salvação, para que pudéssemos de novo adentrar a presença do nosso Pai Celestial. Por isso que ele diz: tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos e nos apresentar diante de Deus. Por quê? Porque nós fomos remidos, fomos comprados pelo Senhor Jesus. Ele nos remiu, ele nos comprou de novo, nos resgatou. Por isso, nós estamos agora aqui, livremente, para falar dele como convém falar. Por outro lado, no texto aqui apresentado na nossa lição, vai falar de remir o tempo. O que é remir o tempo? É comprar o tempo, é pagar o preço pelo tempo. Qual é o maior dádiva que temos aqui nesta vida? A maior dádiva que eu tenho, que você tem, é o tempo. É o tempo. O Senhor nos deu tempo. E quando você olha para o ontem, você vai pensar no passado. Você não tem como voltar no passado para alterá-lo. E você olha para o amanhã ainda não chegou na sua vida. É futuro. É futuro. O futuro será determinado pela tua conduta no presente. Ela vai direcionar ao futuro. Porém, o futuro é futuro. Mas hoje, amanhã é futuro. Mas ontem, quando estávamos vivendo ontem, era presente. E o hoje era futuro. Mas hoje
não é mais futuro, é hoje, é presente. O amanhã é futuro, mas quando lá chegarmos, se chegarmos, será presente e não futuro. Por que presente? A cada momento da nossa vida, nesse exato momento que aqui estamos, eu posso dizer, estou eu desfrutando do presente de Deus. Deus me deu um presente que é a vida. O maior presente que o Senhor deu a nós foi a vida. Por isso que o tempo do aqui e do agora, ele é chamado de presente. Louvado, engrandecido é o nome do nosso eterno e poderoso Deus. Aí o nosso comentarista, ele vai dizer, remindo o tempo, comprando o tempo, valorizando o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. E pelos dias serem maus, nós podemos ser tentados a praticar o mal, a desprezar e jogar o nosso tempo fora. Quantas pessoas, ela passa o dia nas redes sociais, 4 horas por dia, 5 horas por dia nas redes sociais, vendo a vida dos outros e expondo a própria vida. Está vivendo a vida como nécios, como loucos, como diz aqui a nossa lição. A pessoa, ela passa o tempo todo do dia, uma parte da noite envolvida com as redes sociais, mas não passa a metade, 10% desse tempo meditando na palavra de Deus, falando com Deus, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Aí nós vamos entender o que é remir o tempo, aproveitando a ocasião, aproveitando a oportunidade de estar na presença de Deus. E os dias do arrebatamento são dias maus. Estamos aqui vivendo os dias de Noé, estamos vendo os dias de Sodoma e Gomorra. A Bíblia vai dizer que assim como foi o Senhor Jesus dizendo, assim como foi nos dias de Noé, assim será também os dias da vinda do Filho do Homem. Paulo, quando vai escrever na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer o seguinte, que os dias são maus. Vai dizer em Timóteo capítulo 3 e no versículo 1, sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos tenebrosos, tempos trabalhosos, tempos perigosos. E esse é o tempo perigoso que nós estamos a atravessar nesta última hora. Daí a importância de remirmos o tempo, daí a importância de valorizarmos o tempo que o Senhor nos deu, porque o tempo é o maior presente que o Senhor deu ao homem. Se você olha para a sua idade, nos aniversários você contempla, olha, já vivi tantos anos, já vivi 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Isso é presente de Deus, que Ele te deu. Dentro da era, dentro desse espaço que nós chamamos tempo, Ele separou estes anos de vida para a sua vida, para que você pudesse servir a Ele e diante dEle apresentar algo que pudesse agradá-lo e exaltar o seu nome na sua vida, através da tua vida, exaltar o nome dEle. E Ele vai dizer, este valeu a pena. É por isso que lá o salmista vai dizer, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa. Em outras palavras, lá no hebraico vai dizer custosa, vai dizer um alto preço. Porque perder um ente querido, para nós é uma perda grande, mas para Deus também é uma perda. Também é uma perda. Aquele crente, aquela pessoa que tanto trabalhou, que tanto trabalha, que tanto realizou na sua obra em prol do seu reino aqui na terra, que valorizado ou não, reconhecido ou não pelos homens, mas ela fez um excelente trabalho. Então, aos olhos do Senhor, é uma perda. Ele está perdendo, é algo precioso, custoso para ele, tirar e recolher aquela vida para si. Daí o que o salmista está a dizer, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É um custo para o reino de Deus. E nós vemos que quando morre,
um homem, uma mulher de Deus, ali coluna no círculo da oração, que tanto trabalhou, que tanto cooperou na obra, e o Senhor Jesus recolhe, é uma perda grande para a igreja. Um homem de Deus que tanto ajudou, que tanto pregou a palavra, levou o evangelho, quando ele sai, é uma perda para a igreja que fica, mas também é uma perda para o Senhor. Daí a nossa importância, a importância que temos em valorizar aquilo que Deus nos deu. Por isso, remir o tempo, porque os dias são maus. Não podemos e não devemos ser engolidos pelos dias maus, mas devemos com prudência e sabedoria, aproveitando a cada momento para testificar do Senhor Jesus, para dizer que só Ele é o Senhor e que breve voltará. Assim, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até a próxima lição, se Deus quiser. E guarde aqui esta sinopse. O crente deve fortalecer a sua vida espiritual para lidar com as adversidades dos dias maus. Amém.